porque nas últimas horas o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do Dudu, que agora vai até o fim de 2025. O jogador tem 401 jogos pelo Palmeiras e 9 títulos pelo clube. Chegou em janeiro de 2015 e de lá para cá, né, se tornou esse ídolo que a gente conhece pelo Palmeiras. Já nós temos até aí a arte na tela para você que nos acompanha no YouTube da Jovem Pan. São, por exemplo, já 51 jogos só na Libertadores, com 31 vitórias na Libertadores. No Brasileirão são 213 jogos, com 50 gols marcados, né? Então ali, alguns números do Dudu. Agora a segunda parte aí, 30 jogos na Copa do Brasil, com 124 vitórias no Allianz Parque e 234 vitórias pelo Palmeiras aí como um todo. E aí os títulos agora do Dudu pelo Palmeiras. 3 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores da América, 2 campeonatos paulistas, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa Sul-Americana. É inegável, né? São números extraordinários. Um jogador acima da média, que teve um período muito longo em que jogou em alto nível, agora renova o seu contrato, mas também, né, Mauro? Digamos assim, mais uma que você cantou a bola em relação àquelas especulações, né? Porque muita gente citava o nome do Dudu como que o Flamengo estava sondando, observando a situação, e aí de uma hora para outra ele vai e acerta com o Palmeiras, o que era o mais provável, né? Era o mais óbvio, por conta de toda a história do Dudu pelo Palmeiras, por conta de toda essa história que a gente já conhece, né, Mauro? Até porque nunca houve nada do Flamengo com o Dudu, né? O Dudu apenas ficou num período com o contrato ainda em vigor até o final de 2023, ou seja, quando essa situação chegou ao noticiário, ele ainda tinha aí mais ou menos o quê? Uns 14 meses de contrato, né? Dezembro, novembro, já faz tempo, né? Foi antes da Copa. Dezembro, novembro e todo o ano de 2023 com o contrato em vigor. Ou seja, não havia nenhum motivo para essa pressa toda na renovação, poderiam discutir com calma e acabou renovando até bem antes, renovando o contrato mais de um ano antes do encerramento do compromisso que já vigorava. Aí coloca o nome do Flamengo para tentar vender a manchete, né? Ah, não, o Flamengo, nada de Flamengo. Aí, claro, como eu falei, ninguém do Flamengo vai negar, porque é a tal da Guerra Fria. Ah, já que estão falando, deixa falar. Se isso causar lá algum tipo de problema, que eles que se virem. E se fosse o contrário, seria a mesma coisa, né? Ah, não, deixa lá. Deixa o tumultozinho. Por que alguém vai ficar desmentindo, né? Amanhã se alguém chega no Marcos, mas o Dudu, nunca falei do Dudu, nunca pensei no Dudu, vocês que estão falando. O cara vai dizer isso. E tá certo, porque realmente ele não falou nada do Dudu, ninguém falou do Dudu, né? Que nem essa história do monitora que eu falo sempre, essa maldita palavra que inseriram no noticiário esportivo. Monitora. O que é monitora? Monitora é notícia aonde, amigo? Monitora, você pode monitorar o que você quiser. Você pode monitorar um carro caro, uma viagem, e não comprar nunca, porque não tem o dinheiro. Ou então, porque você tem o dinheiro, mas não quer partir para aquele investimento. Então, ficam trabalhando em cima disso. A renovação do Dudu acho que é uma coisa muito natural. Acho que foi muito barulho por nada, inclusive. O Palmeiras renova com uma antecedência grande. Agora, é normal que haja um impasse, né, em algum momento. Dificilmente alguém vai renovar um contrato, o jogador chega e fala, eu quero isso, o clube, não, claro, assina aqui. Em geral, tem uma negociação, né? Em geral, até que o jogador vai pedir um pouco mais do que ele quer, seja em termos financeiros ou em formato do contrato, duração, etc. E o clube vai oferecer um pouco menos para chegar num acordo. Isso é óbvio, gente. Qualquer negociação é assim, né? Ninguém chega e fala, eu quero comprar teu carro, o cara quer pagar X. Já chega, não, o cara oferece menos, o outro pede um pouco mais, para chegar num preço intermediário. Isso é prática em qualquer negociação. E não é diferente aí, com todo o histórico que ele tem no clube, claro. Isso é normal, acho que é lá que ele tem que ficar mesmo. O Dudu não vai jogar, dificilmente vai jogar lá fora. A não ser que no final da carreira surja aí uma oportunidade para ganhar aí uma boa grana jogando em algum mercado mais alternativo, Europa e tudo, é pouco provável que ele vá. Acabou tomando um outro rumo na carreira, mas assim, eu acho muito melhor para um jogador como ele ter feito uma bela carreira num clube grande como o Palmeiras. A gente vê ali o cartel de conquistas que ele possui, um jogador histórico. Essa renovação, ele vai bater todos os recordes. Vai quebrar. Eu estava vendo ali, tá o Marcos, Galeano, Ademir da Guia, algumas situações ali. Ele pode ganhar mais alguns e passar e virar o cara mais vencedor na história do clube, já é um dos mais vencedores. É um jogador histórico do clube, que amadureceu no clube. Quando ele chegou ao Palmeiras, ele não era esse jogador todo, ele melhorou muito, inclusive com relação a comportamento dentro de campo, um pouco mais calmo. Ele era um cara mais nervoso, tudo, às vezes entrava na pilha. Ele hoje é um cara muito mais concentrado no jogo e menos vulnerável, né, a esse tipo de provocações, a esse tipo de coisa. Você não vê o Dudu quase envolvido em confusão, jogou todos os jogos.
Quer dizer, o cara não teve 3 cartões amarelos, não foi expulso, jogou todos os 38 jogos da campanha do título brasileiro de 2022. Eu acho que é muito melhor para a história dele, ele ser um grande na história do Palmeiras, do que se ele tivesse saído na época do Grêmio e fosse jogar em pequenos times na Europa e ficasse vagando por aqueles times. Ele podia até ganhar mais dinheiro, não sei. Talvez até ganhasse mais. Luvas aqui, contrato ali, dinheiro em euro e tal. Mas e daí? Qual a sua identidade? Qual a sua história? Eu joguei em 7 times da Europa. Legal, em 4 países diferentes. Ele esteve no Dinamo de Kiev. Lá no comecinho. Cruzeiro ele foi Exato. Pra lá, né? Então, assim, eu acho muito mais legal ele ter essa trajetória aqui no Brasil, num clube como o Palmeiras, e a renovação do contrato, acho que é só a continuação de uma história que não acabou. E como disse o Vampeta, pode ter, inclusive, mais algumas taças que ele possa eventualmente acrescentar aí no seu cartel, que já é um cartel de muitas conquistas. Ele é o jogador mais importante, na minha opinião, dessa era vitoriosa do Palmeiras. Teve um breve afastamento quando foi lá jogar nos Emirados Árabes, ou Catar, né? Foi pro Catar. Jogou o Mundial de Clubes. Ficou lá um tempinho, voltou e voltou, continuou jogando, sendo campeão, sendo importante. Até quando ele retornou, não pôde nem usar a camisa 7, né? Porque estava com o Rony. Aí usou uma camisa com combinação numérica lá e tal. Demorou um tempinho a voltar a render, que é natural também que seja assim. Então, acho que ótimo para ele, para o Palmeiras, e acho que a trajetória de carreira dele acabou sendo muito melhor assim do que se ele tivesse ido vagar pelo exterior aí, jogando em vários clubes sem nenhuma identidade com clube nenhum. Ele vai parar de jogar daqui a algum tempo, ele vai ser sempre lembrado. Dudu do Palmeiras. Não vai ser o Dudu do Cruzeiro, não vai ser o Dudu do Grêmio, do Dinamo de Kiev, nem o do Catar. Vai ser o Dudu do Palmeiras. Então ele vai estar o segundo Dudu do Palmeiras. O Palmeiras tem um Dudu na história, o meio campo, da dupla com a Ademir da Guia, né? O tio do Dorival Júnior, por sinal. E agora já tem e terá sempre o outro Dudu. Quando falar, o Dudu do Palmeiras, o Dudu qual? Não, o volante, o atacante e tal. Vai ser sempre lembrado dessa maneira. Eu acho que isso tem um peso enorme, gente. Pelo amor de Deus, você está na história de um clube grande com conquistas, pelo amor de Deus, isso é muito melhor do que você estar jogando na Europa, qualquer outra parte do mundo, sem ser um cara de destaque, sendo um coadjuvante ali de equipes até muito menores do que aquela onde ele está esse tempo todo, que é o Palmeiras. E um dado interessante, além desses números que a gente passou do Dudu, é que ele está a 3 títulos de igualar a marca do Ademir da Guia como, né, um dos maiores campeões pelo Palmeiras. Então, o Ademir da Guia tem 12 títulos e agora o Dudu com 9, faltando 3 para igualar, 4 passaria. Então é o que o Mauro citou, realmente é um jogador que já fez história pelo Palmeiras, pode ultrapassar ainda marcas importantes e agora com o seu contrato prorrogado até 2025, era natural que acontecesse, né, Vamp? E o Palmeiras mantendo ali essa base, né, campeã, essa base que vem dando certo e mantendo um jogador experiente no seu elenco. Dudu com merecimento, né? Salário europeu, viu? Salário europeu. Aquilo, é melhor história do Palmeiras que tá perambulando no Getafe, Braga, né? Tem ali sua história agora do Dudu. Acho ele um dos responsáveis por essas conquistas todas, né, que o Palmeiras vem tendo, principalmente dentro de campo, ele se destacando, saiu, foi lá, ganhou mais uma moeda lá no Catar, voltou. Ele não foi mal no Catar não, viu? Aqui, lá eu conheço, o time dele não foi campeão, mas ele fez gol pra caramba lá. Fez gol, voltou. Mundo árabe treina pouco, não é a mesma pegada. Demorou a pegar o ritmo de volta. Teve até um problemazinho com a Abel, tudo. Depois ser acertado, tá aí. Tranquilo, voando e tá na história mesmo do Palmeiras, isso aí tá na história. Sim. E aí, Bruno Prado, Dudu renovando o seu contrato com o Palmeiras, mantendo esse jogador importante e já também na expectativa para a próxima temporada, né, de que o Palmeiras esteja ali brigando junto com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, pelo topo do futebol brasileiro, aí pro Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Libertadores, Dudu até 2025. O Palmeiras, de novo, deve estar ali, brigando pelos títulos. Desde 2015, briga por tudo. Desde 2015 só não ganhou título em 2017 e 2019 o Palmeiras, né? E ainda assim, em 2017 foi vice-brasileiro, em 2019 foi terceiro do Brasileiro, chegou em quartas de Libertadores, está sempre ali, né? Perto. Aí você vai ganhar, vai perder, é normal. Aí o Dudu, ele é um jogador histórico mesmo do Palmeiras, ele é um marco de uma mudança do Palmeiras, né? A contratação dele acabou ficando marcada como uma mudança no momento do Palmeiras, né? O Dudu chega em 2015 no Palmeiras,
2014 o Palmeiras quase caiu pela terceira vez para a segunda divisão, ele vinha de um rebaixamento de 2012, jogou a Série B em 13, voltou a Série A em 14 e quase caiu, fez 40 pontos, o Palmeiras fez uma pontuação de rebaixado. Ajudou, se o Santos não ganha do Vitória lá... Então a chegada dele marca assim uma mudança. Claro que não foi por isso que mudou, né? Mas é um marco. O Dudu, o São Paulo queria, o Corinthians queria, ele foi pro Palmeiras. Era um momento que ninguém queria jogar no Palmeiras. Normalmente o cara tinha uma proposta de outro e ia pro outro, não ia pro Palmeiras. E não foi por causa do Dudu que isso mudou, mas a chegada dele foi um marco dessa mudança. E ele correspondeu muito em campo, é um cara identificado, é um ídolo gigante do Palmeiras. E o Palmeiras e o Flamengo, eles realmente marcaram assim, esse momento em que dá para alguns jogadores ficarem mais tempo aqui no Brasil. Porque o Palmeiras e o Flamengo, eles se estruturaram. Eles têm hoje condição de pagar um salário muito bom e eles ficam com jogadores assim de meia idade, porque os meninos não tem jeito, né? O Palmeiras acabou, já vendeu o Endrick, aí não tem jeito. Como o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior também, muito novo. Esses aí não tem como segurar. Mas cada vez mais, teve uma mudança de mercado, né? Cada vez mais os europeus, eles vêm buscar esses meninos. Endrick com 16, o Vinícius também, antes dos 18 já estava vendido, quando completou 18 foi, o Rodrigo no Santos, enfim. Eles vêm pegar esses meninos com 21, no máximo 21, 22 anos. Só que tem alguns que estão no Flamengo, principalmente no Flamengo, são caras que saíram novos, só que nem todo mundo chega lá e se adapta rápido. Como o Vinícius até demorou um pouquinho, mas ficou no Real Madrid e virou. O Rodrigo virou, o Renier já não virou. O Renier nunca jogou no Real Madrid, foi emprestado pro Dortmund, não jogou muito, tá no Girona agora. Não sei, daqui a pouco o Renier pode estar voltando ao Brasil, que foi o que aconteceu com o Gabigol. Né? O Gabigol sai do Santos novo, vai para Inter de Milão, vai pro Benfica e volta. O Vasco tá vendendo um agora também, né? O Vasco. O Andrei. O Andrei tá indo, né? Então, como eles levam muito novos, tem alguns que não se adaptam e voltam cedo para cá, voltam ainda com uma boa idade, volta para cá com 23, 24. Paulinho voltando agora pro Atlético. O Paulinho, que é do Bayer Leverkusen. O Gerson foi assim, o Gerson saiu novinho do Fluminense, foi para Roma, jogou na Fiorentina e voltou pro Flamengo. Aí ele só foi para a Europa de novo porque um treinador que trabalhou no Brasil pediu, foi o Sampaoli. Senão não voltaria, ele estaria no Flamengo até hoje provavelmente, e pode voltar até para o Flamengo. Então tem essa questão do mercado, que hoje, por ter times como Flamengo e Palmeiras, que têm condição de pagar salários melhores, pagam em dia, disputam títulos, eles conseguem ter esse jogador que já foi para lá novinho e voltou, mas volta com 23 anos, com 24, volta para jogar muito tempo aqui. Então eles voltam a formar ídolos. O Palmeiras tem os seus ídolos, o Dudu é um deles, mas o Everton é um ídolo, o Gustavo Gomes é um ídolo, o Veiga é um ídolo, enfim, e o Flamengo também tem, o Arrascaeta é um ídolo, o Gabigol, o Bruno Henrique também jogou lá fora, foi na Alemanha, jogou no Wolfsburgo, o Pedro jogou na Fiorentina. Então são caras que saíram novos, não por qualquer motivo não funcionaram e voltam para cá ainda com idade para jogar num time como o Flamengo, como o Palmeiras por bastante tempo e ganhar título. O Gabigol, frisando assim, o Gabigol, por exemplo, ele voltou para o Santos emprestado com 22 anos. Ele já tinha ido para a Inter, foi para o Benfica, voltou e ainda tinha 22. Quando ele vai para o Flamengo emprestado também, ele tinha 23. E quando ele é contratado em definitivo, ele tem 24. Você vê, parece, né? Pô, o cara já foi lá fora, já jogou, já foi para outro clube, voltou emprestado para o Santos. Não, hoje ele tem 26. Ainda tem 26, depois tudo o que aconteceu. Pode ficar mais de 10 anos no Flamengo. E eu estou observando, Bruno, no cenário da América do Sul, Palmeiras e Flamengo ainda tem dinheiro para comprar os jogadores não é da Argentina, que nem o Palmeiras pagou 10 milhões de dólares, não foi 6 milhões de dólares. Flaco Lopes. Ainda tem dinheiro para comprar revelações do futebol sul-americano. Sim. Cada vez ficando mais distante. O próprio Arrascaeta veio para o Cruzeiro antes, é um cara que nunca foi para a Europa, porque saiu do Defensor, ele jogou contra o Cruzeiro na Libertadores, veio para o Cruzeiro na época ainda, não sei se tinha dinheiro, mas contratava, e ficou no Cruzeiro por um tempo e veio para o Flamengo, né? Se ele sai do Cruzeiro para a Europa, seria esse caminho mais natural, assim, podia ficar lá, dar certo ou não, mas ia ficar lá e podia dar certo e ficar um tempão. Mas ele vai para o Flamengo, porque o Flamengo pagou muito caro pelo Arrascaeta, não era qualquer um que pagaria o que o Flamengo pagou. E acabou ficando no Flamengo, né? Que aí ele ficou 2, 3, 4 anos, aí já não tinha mais a idade que os europeus queriam. Com salário de times europeus. Sim, com salário alto. Isso também. Vai continuar, né? Ele renovou o contrato no ano passado, quer dizer, ele vai ficar até, acho que o contrato ele está com 28, acho que até 32 o contrato dele. Ou seja, vai jogar, o período, assim, em tese, né, de maior rendimento do atleta
Ele vai todo ele no Flamengo. E essa coisa do Cruzeiro me faz lembrar também que eu falei outro dia do Nacho aqui no Atlético, né? O Cruzeiro contratou jogadores, não pagou a Arrascaeta, tanto que só acertaram com o Defensor quando o Flamengo comprou o jogador. Foi uma operação triangular para poder acertar a dívida do Cruzeiro com o clube. O Arrascaeta ganhou 2 Copas do Brasil com o Cruzeiro. E o Cruzeiro usou o jogador, mas não pagou. Mas as taças estão lá. O Nacho mesmo que foi para o Atlético, agora o River cobrou, fizeram um acerto, ele volta, mas as taças estão lá. Então. Aí os caras falam assim, não, fair play financeiro. Não, vamos colocar, tomara que coloque um dia, né? Que o novo presidente da CBF coloque fair play financeiro. Com fair play financeiro não tem esse negócio. Se você não pode comprar, não pode pagar, você não tem. Ou você tem ou você não tem condição. O Santos fez isso com o Soteldo também. Pois é, isso acontece demais, demais. E algumas vezes, o mais absurdo é isso. O time ganha a competição, né? Ah, mas sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. O Flamengo certamente já se aproveitou disso e todos os outros, né? Mas isso tem que acabar um dia, né? Se a gente quiser realmente evoluir, o clube tem que gastar aquilo que ele pode. Porque as pessoas esquecem, né? São 2 exemplos, curiosamente, 2 times de Belo Horizonte. Ah, o Cruzeiro, né? Foi para a 2ª divisão, que draga, agora que voltou, o Ronaldo virou SAF, que situação. Sim, mas as taças estão lá. 2 Copas do Brasil. E o Arrascaeta fez gol nas 2, em final, inclusive. Que o jogador de um peso desse, enfim.